100 anos não são apenas tempo, são raízes que se aprofundam e sonhos que florescem. Do primeiro horizonte em 1926 ao sol que brilha hoje, nossa história é escrita pelo trabalho, pela terra e pela união. Palmitos, um centenário de vida, uma eternidade de orgulho. Um começo, e dentro dele, o eco de muitas vozes e várias histórias. O que hoje vemos como horizonte, um dia foi o limite do desconhecido. Uma narrativa tecida com o suor da resistência cabocla e a coragem indomável daqueles imigrantes. Não houve acaso, houve um trabalho planejado. O som do mato derrubado abriu espaço para o verde das lavouras cultivadas. Mas para sentir a alma verdadeira deste chão, precisamos silenciar o presente e caminhar de volta no tempo. Antes das bússolas e das companhias colonizadoras, esta terra já pulsava. Então, antes da colonização, viviam aqui diferentes populações, né? As mais antigas nós chamamos povos caçadores-coletores. As idades mais antigas para esses grupos chegam até 12 mil anos. E temos, inclusive, vestígios dessas populações no município de Palmitos. Pesquisas recentes na Ilha Redonda, por exemplo, atestaram a presença humana há pelo menos 10 mil anos ali nessa região. E próximo ao Rio Uruguai, nós vamos ter outras populações que seriam os antepassados dos grupos Guarani. Esses povos, então, começam a chegar aqui no Vale do Rio Uruguai por volta de 1.200 anos atrás. E eles deixaram, então, diferentes vestígios. Nós conhecemos centenas, dezenas de sítios arqueológicos às margens do Rio Uruguai, né? Mostrando uma intensa, uma quantidade grande de povos que viveram aqui antes da colonização, né? Nós vamos ter 4 momentos. Entre 1.200 anos atrás até mais ou menos 600 anos atrás, nós vamos ter o reconhecimento, a expansão, os primeiros assentamentos. O ápice foi de 600 até 400 anos atrás. Ali que a gente vê que houve um aumento populacional, que o rio estava praticamente em toda a sua extensão ocupado. E depois, né, a partir de 400 anos atrás, que é quando bandeirantes, espanhóis já começam a circular na região, então eles vão desagregar esse modo de vida e essas aldeias, esses grupos vão se espalhar. Essa é uma história que a gente também ainda está tentando entender melhor, mas a gente sabe que depois, então, com a colonização, esses grupos vão ter perda de território, a cultura vai ser abruptamente interrompida a ponto de que hoje as populações praticamente não reconhecem os objetos que nós encontramos nos sítios arqueológicos, porque a ruptura foi muito grande. A partir aí do século XIX, dos anos 1850 em diante, começa a ter uma leva de populações que vêm das fazendas, das áreas e campos de Santa Catarina, como Lages, Campos Novos, e também ali da região de Palmas, né? Então eram ex-escravizados, libertos, eram agregados, peões ou descendentes empobrecidos de fazendeiros que começaram a se embrenhar aqui nas florestas do oeste de Santa Catarina para viver por conta. Então, o modo de vida dessa população era baseado no uso da floresta, como, por exemplo, o aproveitamento da erva mate, a questão da criação dos porcos ali com o pinhão. Então, o porco circulava livremente na floresta, se alimentando de frutas, de raízes, de pequenos animais e também do pinhão, que era abundante aí, principalmente a partir dos meses de março em diante. Então, essa população vivia num regime de posse. As terras, como eles diziam, eram de Deus, né? Não tinham um proprietário. Então, quem chegasse naquelas terras acabava ocupando elas. Não tinha uma escritura, não tinha nada que remetesse assim, uma posse oficial das terras. Então, quando os colonos chegam nessas áreas, né, que as colonizadoras obtiveram do Estado, né, essas já eram ocupadas por diversas dessas famílias caboclas. Porque famílias que não tinham nada, não tinham escritura oficial delas, mas às vezes viviam há mais de uma geração nessas terras. E aí começa a situação de conflito. Os caboclos não tinham a posse das terras e os colonos ali com a escritura da terra começam a reivindicar a ocupação dessas terras. E essa incompatibilidade ele vai ser um dos elementos que vai levar também muitos caboclos, né, a migrarem da região. Então a gente tem, ao mesmo tempo, a questão da expulsão dos caboclos
que ocupavam as terras pelo regime da posse, pelas colonizadoras. Então, muitos perderam a terra ao longo desse processo, mas também existia esse processo de incompatibilidade do uso da terra. Então, era muito comum, por exemplo, o caboclo dizer que se esse sistema do colono continuasse, ele ia embora. Vamos embora para o Paraná, vamos embora para áreas mais remotas, onde a colonização ainda não se fazia presente. Compreender a formação deste oeste catarinense é mergulhar em um mar de destinos cruzados, onde Palmitos não floresce como uma ilha isolada. Pelo contrário, a cidade nasce do pulsar de um tempo maior, gestada no ventre de uma história feita de encontros profundos, conflitos latentes e escolhas que moldaram o amanhã. Desta união de braços e sonhos, nasce um pequeno município. Palmitos, uma grande conquista que brotou da força de um povo que se formava. A ocupação do oeste catarinense não foi obra do acaso, mas um projeto estratégico de Estado, das cicatrizes da guerra, do contestado e da repressão ao povo caboclo, nasceu um incentivo para uma colonização planejada movida por companhias territoriais e a promessa de um novo horizonte. Penso que é importante salientar a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande. A construção da ferrovia ela vai ter uma série de implicações aqui no território, porque ela era considerada um moderno meio de transporte e vai ter uma interferência direta, primeiro nas áreas mais próximas da ferrovia e posteriormente em todo o oeste de Santa Catarina. É importante lembrar que é um contexto de fim do trabalho escravo e a vinda de muitos imigrantes. No caso específico do Sul, esses são imigrantes agricultores que vão ser fixados no território. Por quê? Porque o sul do Brasil é uma região de fronteira. Né? Essa fronteira, a gente tem que lembrar, por exemplo, a imigração italiana, principalmente, né? A partir de 1875, é um período logo após a Guerra Farroupilha. Então tem disputa ali fronteiriça com a Argentina, Uruguai, e no caso aqui do oeste de Santa Catarina, a questão de limites com a Argentina, que se definiu em 1895. Então é um território fronteiriço, por isso fixar gente ao território. Muitas empresas colonizadoras passaram a atuar a partir desse episódio da Guerra do Contestado. Né? E a empresa colonizadora vai fazer esse processo de venda de terras aos colonos, sobretudo que vinham do Rio Grande do Sul. A ocupação do oeste de Santa Catarina, ela se dá por colonos, é uma ocupação agrícola, muito semelhante àquilo que havia sido feito nos assentamentos de imigrantes do Rio Grande do Sul. Com base nisso, as autoridades catarinenses vão direcionar, vão induzir a colonização do oeste de Santa Catarina, como foi o caso do município de Palmitos. O surgimento dos municípios aqui no oeste de Santa Catarina, ele é muito resultado desse processo de colonização. Se considerarmos que em 1917 foram criados aqui nesse território 2 grandes municípios, Cruzeiro, Joaçaba e Chapecó, a colonização vai se expandir a partir desses territórios, a partir desses municípios. Se nós tomarmos o caso de Palmitos, a colonização vai iniciar em 1926 e na década de 50 o município se emancipa. Muito antes de a caneta tocar o papel ou dos mapas delimitarem fronteiras, antes das leis e dos registros oficiais, a vida já deixava rastros na mata e nomes no vento. Foi nesse núcleo silencioso, feito de gente e de terra, que a alma do nosso lugar começou a germinar. Então aqui onde estamos é linha Cascalho, é o local que marca o início de toda a colonização do nosso município. Por aqui que chegaram então os primeiros imigrantes na região de Palmitos. Nós temos muitas pesquisas que indicam que a nossa região era habitada há muito tempo por indígenas, né?
os povos originários e por caboclos, muito antes de 1926. No entanto, sabemos que com o processo da colonização, a partir de 1926, com a chegada especialmente dos italianos e dos alemães, esses povos acabaram que perdendo parte da sua identidade. E os caboclos, que tinham até então um modo de vida da caça, da pesca, da coleta, que viviam com um modo de vida próprio, que a gente pode dizer, acabam tendo que se adequar ao novo modelo que chega aqui com a colonização. Então a grande maioria deles não tinha para onde ir e acabou ficando nas margens do rio Uruguai, que permaneceram como terras de Deus então. Então por isso que Cascalho e Taquarussu acabou ficando com um grande número de caboclos que com o passar do tempo passam a ser mão de obra, vão ser aqueles que vão ajudar no trabalho, na derrubada do mato, na construção das casas e no novo modelo que vai ser então construído a partir da chegada dos imigrantes. Quando eles chegaram aqui então na Cascalho, primeiro momento se monta tudo o que era necessário para começar o processo, né? Então, inclusive, as questões legais, né? Uma sede de prefeitura, né? A própria casa que recebia as pessoas que chegavam, que ficavam hospedadas até poder ir para suas próprias casas, né? Que eram feitas manualmente, coletivamente, e aí se utilizava muito a questão da mão de obra dos caboclos, né? Passam a ser as pessoas que vão trabalhar por dia, que vão ajudar a derrubar a mata e assim por diante, né? Então, se tinha uma estrutura aqui na linha Cascalho. Mais tarde vai se fazer um deslocamento, né? Segundo os registros que a gente tem, por conta da organização, da localização, inclusive, para Passarinhos. E mais tarde, então, para Palmitos. Mas tudo isso levando o seu tempo considerável, né? Mas inicialmente toda a estrutura estava aqui na Cascalho, inclusive a família do próprio Carlos Kuhlmann, né? Quando chega aqui, aqueles que vão estar por aqui, né? Vão organizar, no primeiro momento, tudo aqui. Segundo a gente sabe, era o sonho do Carlos Kuhlmann, né? Fazer uma réplica de um castelo que ele conhecia lá na Europa, né? Então, por isso, construiu ele em Passarinhos. O Carlos Kuhlmann, então, ficou aqui entre 1926 e 1938, 39, quando vai ter a sua morte, né? Ele acaba morrendo num acidente, né? Quando o pessoal estava levando madeira, né? Então, junto com os balseiros, segundo algumas informações, teria sido a primeira vez que ele estava acompanhando uma balsa, né? Mas ele morre, então, tragicamente, em 1939. Com a chegada dos primeiros colonos, Cascalho começou a ganhar reconhecimento oficial por meio da Lei Municipal número 45. O local foi elevado à condição de distrito de Chapecó e levou o nome de Henrique Rupp Júnior. Com o passar do tempo, a comunidade cresceu, mas sempre com raízes em suas origens, voltando a ser chamado de Cascalho. E então, por meio da Companhia Territorial Sul Brasil e sob a liderança do engenheiro Carlos Kuhlmann, a partir de 1926, famílias de imigrantes gaúchos chegaram a Cascalho, construindo famílias que aqui vivem até hoje. Nós saímos de lá, do município de Lajado. Meu pai vendeu a terra que ele tinha lá e saímos de lá de ônibus, na época. Daí demoramos 6 dias para chegar em Palmito. No fim da viagem, nós chegamos de carroça, de cavalo, de Iraí até aqui. Era puro mato. Aqui onde é que nós estamos aqui hoje também, na época era puro mato, né? Não tinha motosserra para derrubar, e era mato. Tinha serrote e ia baixado. Daí você trocava até dias com os vizinhos, um vinha ajudar aqui, outro ia lá, era tudo era bonito. Quando tinha safra também, a safra de trigo, era tudo na foice e depois enfardar ele para empiar na roça. A mãe, para fazer o almoço, socava o pilão, matava a galinha, porque não tinha congelador para estocar uma carne, essas coisas. Aí você passava com isso. Né? Meu pai era catequista, porque tinha muita gente analfabeta aqui que não entendiam nada. E aí o que eles faziam? Na época, o pessoal de comunicação era por carta, né?
E tinha gente que tinha familiar lá no Rio Grande, não sabia escrever nem ler. E o que faziam? Se vinha uma carta, eles vinham ali para o meu pai ler. E se escrevia, daí o meu pai escrevia para mandar. Então, isso ali, e era assim, não tinha nada. Esse crescimento vertiginoso culminou em 1929, na histórica visita do governador Adolfo Konder, após convite emitido na própria Cascalho. Aqui, Adolfo proclamou um discurso que viria a reproduzir na Rádio República ao retornar de viagem. Simpatia e respeito merecem, sim, as empresas que, à semelhança da Sul Brasil, objetivam a alta e patriótica tarefa de expandir a cultura humana, através de ermos e descampados, semeando cidades e povoando o sertão. O surpreendente sucesso de São Carlos, Palmitos e Cascalho, povoados que, como por encanto, estão a brotar às margens do Uruguai, prova o acerto dessa sábia política da gleba, que desejaria ver por toda a parte triunfante, para castigo dos mascates de terras e para a fortuna do Estado, por cujo engrandecimento todos temos o dever de trabalhar resolutamente, porfiadamente, patrioticamente. A comunidade seguia crescendo. Além de trabalho, o convívio social era um ponto-chave do desenvolvimento da Cascalho, já que os colonizadores trouxeram consigo costumes, tradições, vivências e cultura. Eu nasci em Lajeado, dia 12 de janeiro de 1934. Eu tive 2 anos. Aí, como meu pai era tearista, lá não tinha como conseguir uma terrinha. Aí ele resolveu vir para Palmitos. Nós ficamos morando 3 anos. 3 anos aqui em Palmitos. E aí deu a propaganda de Criciúmal, colonização de Criciúmal, Rio Grande do Sul também. E aí então ele resolveu: vamos mudar para lá, para conseguir uma terra. Aí ele comprou a terra, mas logo ele gostava mais de Palmitos do que de lá, porque lá a terra não era tão fértil que nem aqui. Aí voltamos. Aí um tio meu, nós e a família Austin. Quando viemos morar aqui, tinha 2 casas de comércio, se dizia na época. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, tudo que era negócio de venda e compra era comigo. Até desde guri fazia os negócios para o pai, porque ele não sabia falar em português. Tudo em alemão. Quem trouxe a sementinha para o Clube dos Cantores, aí na sede Oldenburg, foi o Vater Keim, João Willy Paulo Keim. Ele que veio com a família dele, que era um coral misto, cantava muito bem, bonito, que era só os familiares dele, 8 pessoas. E aí foram se juntando com os vizinhos que gostavam de cantar, foram se juntando, tinha uma dupla, se juntaram e assim foi a arquiteto deu a ideia de fazer uma reunião para a fundação do clube. Então, na época, primeiramente era no Salão Poca, agora é mercado, ali em frente da igreja. E depois ele botou uma bodeguinha, aí não funcionava mais direito, porque vinham os fregueses e nós cantando, aquilo não combinava muito bem, aí o Vater Merck, Paulo Merck, Vater Merck, pai do Bua, ele tinha uma sala grande, então ele convidou nós para então em diante ensaiamos na casa dele até que foi construído o clube. Para nós italianos que viemos do Rio Grande do Sul, e nossos pais, nossos avós trouxeram uma sequência da cultura
que não pode parar. Nós mantemos nossos costumes na alimentação, polenta cota, polenta brustolada, queijo, né, daquele de ralá, né, para colocar na massa, né, bigoli, diz o italiano, o vinho que as famílias trouxeram no seu sangue, esse costume que o vinho feito de capricho, que ele vale desde o início da safra até o final, e que hoje a gente se sente feliz por causa que isso não para, isso continua, está no sangue do italiano, porque nossos ensinamentos que levamos aos nossos mais velhos é o que nós temos que levar para frente. Eu gosto muito de falar muitas vezes assim em roda de amigos, a italianada, mesmo de outras etnias, então nos acompanha, né, para que a gente até sirva assim de exemplo, né, por aquilo que foi dado, né, pelos nossos mais velhos. Os mais antigos, segundo o que a gente aprendeu, eles passaram então essa força de trabalho. Eles diziam assim: nós temos 7, 8, 10 filhos e nós precisamos de terras, precisamos terras boas, terras novas, que na época era tudo braçal de início, a junta de bois. Então eles criavam os bezerros, diziam: isso aqui vai dar um boi bonito, vai ser forte, fazer uma junta de boi aí que eu quero lavrar aquelas recostas, quero lavrar então aquele pedaço plano lá embaixo, para nós então produzirmos aquilo que a minha família precisa, né? O crescimento e a expansão de Palmitos apresentaram novas necessidades e deram uma nova identidade à comunidade. Por isso, anos depois, em meio a novos rearranjos administrativos, o nome Passarinhos foi adotado oficialmente. O amanhã bateu à porta e a pequena comunidade sentiu que era hora de alçar voos maiores. Passarinhos já não cabia apenas em um distrito. Pulsava ali um município em gestação. No crepúsculo de 30 de dezembro de 1953, a voz da lei de número 133 anunciou o batismo definitivo. Passarinhos tornava-se Palmitos. Mais do que um novo nome, nascia ali a liberdade de decidir os próprios rumos, transformando um ponto no mapa em um sonho coletivo e soberano. Mas essa emancipação não brotou do nada. Ela foi esculpida pelo suor e pelo vigor da terra. Nas águas do majestoso rio Uruguai, a história correu caudalosa. O rio foi estrada, foi pão e foi o grande desafio dos balseiros. Gigantes que transformaram troncos de madeira em caminhos e fizeram da coragem o seu único mapa de sobrevivência. O ciclo da madeira não apenas movimentou a economia, ele gravou na alma de Palmitos o ritmo do trabalho e a força de um povo que aprendeu a domar as correntezas para construir o futuro. Esse ofício, que exigia coragem extrema, marcou a vida de líderes como Carlos Culmey, que deu seu último suspiro em meio a uma dessas travessias. Aquele tempo não era fácil. Nós tínhamos que trabalhar aí o ano inteiro, fazer as balsas. A balsa é do tamanho de um campo de futebol. Então, do meu tempo, já era madeira de pinheiro, planchas. E daí tinha que esperar chover, dar 10 metros do Uruguai, subir 10 metros de água para poder viajar. Então, nossa balsa ia 10 homens. E nós tínhamos que largar daqui às 6, 7 horas da noite para passar cedo no Salto, no Icomã. Porque lá no Salto lá a balsa ia por baixo da água, porque lá a maleta era do tamanho de uma casa, cobria uma casa. Então nós tínhamos que correr para trás da balsa, para trás da casinha que tinha no meio da balsa. Corria lá atrás até que passava aquele lugar. Depois que passava o lugar perigoso, nós corria ligeiro no remo para salvar. E quando dá para descansar, eu descansava, deitava um pouco, né? Porque quando a balsa ia no meio, quando tem lugar mais que manso o rio, mas tem lugar que o rio é mais na correnteza, né? Daí eu tenho que estar ali junto. E daí então nós ia levando 4 dias e 4 noites sem parar. Porque se parar a água baixava e daí tu não viajava mais. Tem que encostar no mato e ficar lá. E daí tem que ficar um para cuidar da madeira, senão roubavam, né? Nós levava
tinha que comer bem para ser reforçado. Outra coisa, cachaça era nosso casaco, cachaça. Nós levávamos um garrafão de cachaça e um de vinho, cada um, para poder aguentar a viagem. E em cima da casinha que ia no meio lá, ia a galinha em cima e um porco, 2 já limpo, para nós ir comendo, né? Por que a ponte foi derrubada? Porque o Uruguai subiu de noite, mais de 10 metros, só de tanta chuva que deu, subiu 10 metros só de noite. Escapou as balsas sozinhas, lá de cima, que vinham lá de Chapecó, não sei de onde lá, aquela região para cima lá, vinha muita balsa de lá. E essas balsas batiam na ponte, e a ponte estava pela metade. E daí não aguentou, derrubaram, aquela ponte caía, está ali dentro da água do Uruguai ainda. A colonização de Palmitos não foi apenas um registro em papel, mas um ofício sagrado e árduo esculpido no cansaço e na persistência de cada amanhecer. É do sopro dessas lembranças que floresce o diálogo eterno entre o que fomos e o que somos, mantendo viva a alma do nosso chão no coração do presente. O tempo passou, as paisagens mudaram, a cidade cresceu, novas gerações chegaram. Mas Palmitos não começou hoje. Tudo o que existe agora carrega as memórias do que foi construído lá atrás. Desde o primeiro ato pedagógico, aprender e cuidar sempre foram prioridades. As primeiras escolas, muitas vezes simples, foram mais do que um lugar de ensino. Foram espaços de encontro, de formação, de construção e de futuro. Assim como a saúde, antes mesmo de existir um sistema estruturado, o cuidado vinha das pessoas. Hoje o sistema de saúde é organizado, profissional, preparado. Mas sua base continua sendo a mesma: cuidar das pessoas, cuidar da comunidade. Palmitos também se construiu a partir do encontro de culturas. Caboclos descendentes de alemães, italianos e tantas outras origens trouxeram consigo modos de viver, falar, trabalhar e celebrar. Valorizar essa cultura é reconhecer que a história não é única. Ela é plural, viva e compartilhada. A convivência sempre foi parte essencial da vida em Palmitos. Ao redor das comunidades, a vida social foi ganhando forma. Festas, reuniões, trabalho coletivo. O esporte surge nesse mesmo espírito, com integração, com amizade, com pertencimento. E o que começou em pequenos sonhos viraram grandes talentos que ganharam o mundo dentro e fora de campo. Palmitos aprendeu a caminhar junto. O trabalho sempre foi o que moveu Palmitos. Da agricultura e da pecuária vieram o sustento e a permanência no território. O cooperativismo palmitense, pioneiro em Santa Catarina, fortaleceu laços e mostrou que crescer junto é mais forte. Histórias de sucesso nasceram do esforço coletivo, da confiança e da organização. Hoje novos caminhos se abrem. O turismo, que começou tímido com nossas águas termais, hoje é referência, mas também memória viva do olhar daqueles que enxergaram aqui uma oportunidade única. Durante muito tempo, a história foi contada quase sempre pelos mesmos olhares, mas Palmitos mudou. A presença das mulheres na política representa mais do que cargos ou funções, representa transformação, voz e representatividade. A eleição da primeira das primeiras vereadoras e da primeira prefeita marcam um novo capítulo. Um capítulo que dialoga com aquelas mulheres que sempre estiveram presentes na família, na escola, na saúde, na comunidade. Olhar para trás não é um caminho de volta, mas o despertar da nossa bússola. É entender a força. Palmitos é um tecido feito de pequenas e grandes histórias. O encontro de mãos simples, que entrelaçadas ergueram uma obra extraordinária. 100 anos depois, o ontem e o hoje ainda conversam em cada esquina, em cada olhar. Essa centenária jornada não se encerra em livros ou monumentos. Ela pulsa viva, sendo escrita com coragem a cada novo amanhecer. Palmitos, uma história que fomos, um presente que somos e um futuro que começamos juntos agora e continuará sendo escrita todos os dias.